Então, vamos lá para mais uma questão, agora a questão de número 45 da prova da UES 2025.2, primeira fase, tá? Prova de física. Então, me acompanha aqui no enunciado, que logo em sequência a gente faz a questão, tá bom? Um tubo em formato de U, e aí já vamos grifando aqui o que é importante para a gente não esquecer, né? Então ele fala que um tubo em formato de U, aberto nas extremidades, é utilizado em um laboratório para a obtenção da densidade D, né, de um líquido desconhecido a partir de uma densidade D' de um líquido conhecido. Então, beleza. O tubo de seção transversal uniforme, isso aqui é importante, o tubo de seção transversal uniforme, possui como características um ramo esquerdo E, um trecho horizontal de comprimento L e um ramo direito D de mesmo comprimento que o ramo esquerdo E. Tá. São despejados no tubo volumes iguais de dois líquidos, olha só, volumes iguais de dois líquidos, admitidamente imissíveis, ou seja, que não se misturam, beleza? E aguarda-se o equilíbrio. Atingindo o equilíbrio, observa-se que o ramo esquerdo E encontra-se preenchido até uma altura x, com líquido de densidade D, ao passo que o ramo direito D encontra-se preenchido até uma altura y com o líquido de densidade D'. A razão D sobre D' para que o trecho horizontal do tubo encontre-se também, né, preenchido com líquido de densidade D'. Então, vamos lá, pessoal. Ó, ele está falando que no ramo esquerdo você tem um líquido, né, D, com densidade D até uma altura X, né? Ao passo que no ramo direito você tem um líquido de densidade D' com altura Y. E além disso, você tem aqui na horizontal um comprimento L, tá? Preenchido por líquido D'. Para agilizar aqui um pouquinho, eu já meio que fiz a ilustração aqui da situação, né, descrita no enunciado, e tá aqui a nossa situação, tá certo? Ó, então, repara que nessa situação, ó, você tem aqui um líquido de densidade D do lado esquerdo, perfeito? Então, ele está aqui com um certo tamanho X, e você tem aqui um líquido, né, de densidade D' que ocupa todo o comprimento horizontal, mais um tamanhozinho aqui Y, né, na vertical do tubo direito. Fechado? Então essa é a nossa situação. O que a gente pode fazer aqui rapidinho? Lembra que são dois passos para essa questão, tá certo? O primeiro passo, pessoal, é você recordar que ele falou, e aí vamos voltar aqui no enunciado, ó, isso aqui é importantíssimo, que são despejados no tubo volumes iguais dos líquidos, tá vendo? Volumes iguais. Isso quer dizer que esses dois volumes que você está vendo aí, tanto do líquido de D, com densidade D, como o líquido de densidade D', eles têm o mesmo volume. Como eles têm o mesmo volume, vamos dizer o seguinte. Então, vamos lá. Vamos dizer aqui que esse tubo, né, ele possui uma seção transversal aqui de área A. Lembra que essa seção transversal ela é uniforme por todo o tubo, tá? Tanto nas verticais quanto nas horizontais. Então, se isso aqui é área A, o que a gente pode dizer? Que como os volumes são iguais, e aqui a gente está falando de cilindro, então o volume é a área da base vezes a altura, né? O que a gente pode fazer aqui então? Vamos calcular o volume, né, desse líquido de densidade D. Como é que eu faço isso? A gente vai pegar aqui a área, que é A, vezes a altura, que é X. Fechado? Agora, se eu for pegar o líquido de densidade D', o que a gente vai ter? A gente vai pegar o seguinte, ó, isso aqui vai ser A vezes Y. Repara que isso vai corresponder ao volume desse pedacinho aqui, mas a gente ainda tem o volume de toda essa parte horizontal, correto? E o volume de toda essa parte horizontal é A vezes L. Fechado aí? Como todo mundo aí tem A, pessoal, o que a gente pode fazer? Corta esse A, né? Então a gente pode cortar esse A aqui, e aí a gente fica aqui, X vai ser igual a quanto? Ó? Y mais L. Fechado? Então a gente tem uma primeira relação aqui importante. A gente tem uma relação entre x, y e L. Guarda essa relação. Ela vai ser muito importante já já. Agora, vamos para o segundo ponto. O que a gente sabe? Teorema de Stein. Se eu pegar dois pontos de um mesmo fluido em equilíbrio, né, e esses dois pontos eles se encontrarem na mesma horizontal,
eles vão ter a mesma pressão, tá certo? Ó, então, se eu tenho um líquido em repouso, tal qual está aí, um líquido que também se encontra em equilíbrio, né? E aí, nesse caso, eu pego dois pontos que se encontram numa mesma horizontal, eles vão estar sobre uma mesma isobárica, né? Uma linha isobárica. E aí eles vão ter a mesma pressão, mas tem que ser do mesmo líquido, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pegar, por exemplo, aqui, esse ponto que eu vou chamar de ponto A, né? E eu posso pegar aqui, ó, esse outro ponto que eu vou chamar de ponto B. Repara que eu estou pegando dois pontozinhos aqui, e eu quero que você se atente a isso, ó, que eles passam aqui por uma mesma horizontal, tá vendo? Eu tracei uma horizontal, é a mesma horizontal para os dois. Como eles estão no mesmo fluido e são numa mesma horizontal, eles vão ter a mesma pressão, tá certo? Então, como eles têm a mesma pressão, o que eu posso dizer aqui para vocês, então? Ó, que a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Agora, quem é a pressão no ponto A? Vamos lá. A gente vai ter a pressão atmosférica, né? Mais a pressão dessa coluna de fluido aqui, tá? E quanto é que vale essa pressão? Ora, é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Agora, lá no ponto B, e aqui eu estou supondo que o tubo em U está aberto, tá? Então você também tem a ação da pressão atmosférica, beleza? Isso não vai fazer muita diferença, já que se os dois lados estiverem abertos ou se os dois lados estiverem fechados, isso pouco vai importar, mas tudo bem, vamos considerar que está aberto. Então, isso aqui você teria PATM, né, do lado direito, mais o que? D' G Y. Repara que se um lado tivesse aberto e o outro fechado, ou seja, um sobre a ação da atmosfera e o outro não, aí teríamos total diferença. Mas os dois estando abertos não vai fazer tanta diferença, por quê? Porque esse PATM vai cortar dos dois lados, tá certo? Então a gente corta esse PATM dos dois lados, a gente vai ficar aqui com o seguinte, ó, DGX, isso aqui tem que ser igual a quanto, ó? D'G Y. Repara que a gente pode também cortar esse G aqui dos dois lados e a gente pode fazer uma outra coisa. Aonde tem esse X, a gente pode trocar aqui por Y mais L, né? Lembra que a gente achou lá que o X é Y mais L? Então isso aqui vai ficar igual a D' vezes Y. Bacana? E aí? E aí que a gente pode agora, vamos isolar aqui, né? A gente quer a razão de D', né? Então vamos jogar o D' para o lado esquerdo, beleza? E vamos jogar o Y mais L para o lado direito. Ó. A gente vai ficar aqui com Y sobre Y mais L. Só ajeitar esse Y aqui que ficou feio, né? E aí, ó, já era. Temos aqui a nossa resposta, beleza? Então, vamos voltar aqui rapidinho ao enunciado da questão. Então, a gente fica com Y sobre Y mais L. Na nossa prova aqui, temos tom como gabarito, alternativa B. Bacana? Então, o nosso gabarito aí fica sendo a alternativa B. Show? E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de dar o like e até o próximo vídeo. Valeu!